E aí, gente, Copa chegando e como vocês podem ver, eu andei jogando o jogo do Tigrinho. Não, sacanagem. Esse equipamento eu já tinha aqui nesse estúdio. O vídeo de hoje fala sobre livros que começaram indo pro lixo. Sabe quando você tem aquela ideia que você acha maravilhosa e no outro dia acorda achando tudo uma grande porcaria? É sobre isso que eu vou falar. De Stephen King e Isabel Allende, a lista de livros que saíram da máquina de escrever e foram parar direto do lado de uma Coca-Cola é gigante. Autocrítica excessiva, cansaço por tentativa ou simplesmente desistência. Essa atitude quase custou a vida de muitos livros que hoje são considerados cânones da literatura. Kafka, Harper Lee, Nikolai Gogol, J.K. Rowling, a lista de escritores que quase arruinaram o próprio legado é gigantesca, a tal ponto que talvez isso seja a regra e não a exceção. Começando pelo clássico Carrie a Estranha, do Stephen King. Na época, ele e a sua mulher, Tabitha King, moravam num trailer e precisavam de grana para comprar coisa para casa e fralda para o bebê recém-nascido. Stephen escreveu cerca de 15 páginas sobre uma criança com poderes psíquicos e abandonou tudo pelo caminho, pois sentia que não entendia direito sobre o universo feminino. Enquanto estava na sua banheira relaxando e ouvindo um jogo do Red Sox, a sua mulher entrou no banheiro e perguntou por que raios ele havia jogado aquela maravilha no lixo e prometeu ajudá-lo a escrever. O Sol é para Todos. Antes de escrever o livro que seria sua obra-prima, Harper Lee passou uma boa parte do seu tempo escrevendo ensaios e contos. Ela nasceu no estado do Alabama, onde conheceu o escritor Truman Capote. Durante a faculdade, Harper Lee escreveu contos sobre injúria racial e desigualdade social, temas que não eram abordados na época. Entre 1958 e 1960, ela passou 100% do tempo dedicado à escrita. Embora tivesse todo o tempo do mundo para escrever, em determinado momento ela tirou a folha da máquina de escrever e jogou na neve todos os manuscritos de To Kill a Mockingbird. O seu agente forçou ela a recuperá-lo e em 1960 o livro foi publicado. Almas Mortas, livro de Nikolai Gogol, publicado em 1842. O livro acompanha as andanças do personagem Pavel Ivanovich Chichikov à procura de servos mortos. Na época, os proprietários de terra estimavam sua riqueza baseado na quantidade de servos que tinham. O protagonista então se aproveita desse sistema para comprar servos que ainda constavam dos registros e aproveita para lucrar em cima disso. Era para ser concebido como uma espécie de divina comédia russa, porém o autor passou por um momento de enorme crise existencial com a sua religiosidade, o que o levou a queimar o segundo manuscrito. Achava que a obra não refletia a profundidade que ele queria atingir. Depois de queimar o manuscrito, o autor caiu em depressão profunda e morreu dias depois. Na Rússia abundam teorias populares sobre o motivo pelo qual Gogol queimou a continuação. Porque era esquizofrênico, o que não era verdade, embora sofresse de problema de saúde mental, porque teve uma visão religiosa, porque era assombrado por fantasmas ou demônios, porque escreveu algo tão brilhante que enlouqueceu, etc, etc. O fato de Gogol ter queimado o manuscrito menos de 2 semanas antes depois de sua morte e em seguida ter essencialmente cometido suicídio ao recusar comida e bebida só agravava esses rumores fantásticos. A realidade é mais prosaica e isso fica claro ao lermos os fragmentos que sobreviveram. São horríveis, simplesmente terríveis. São tão terríveis quanto a primeira parte de Almas Mortas é sublime. Mesmo considerando que os fragmentos provêm de um rascunho, ainda assim são chocantemente ruins. Portanto, a explicação mais provável, embora menos empolgante, é que Gogol escreveu a parte 2 às pressas, percebeu que era uma bagunça constrangedora e decidiu se livrar dela. Aí fica o mistério de por que a qualidade artística piorou tanto, já que era a mesma pessoa que escrevia. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Ela começou escrevendo esse livro enquanto estava exilada na Venezuela e era originalmente uma carta que ela estava escrevendo para o seu avô, que estava morrendo no Chile. A saga centenária da família Trueba foi recusada por inúmeras editoras antes de se tornar um dos maiores clássicos da literatura latino-americana. Os motivos? Muito lento, muito estranho, muito obscuro. E não, eu não estou falando desse canal, por causa do realismo mágico e por retratar temas sensíveis durante o período de ditadura militar. Porém, vale dizer que a autora tem o costume de jogar fora centenas de páginas e dezenas de capítulos no lixo quando sente que eles não têm a profundidade que ela pretendia anteriormente. Harry Potter, de J.K. Rowling. Acho que é de conhecimento popular, tão popular quanto o livro, que a primeira casa que o Harry Potter entrou não foi na Grifinória, mas foi sim numa lata de lixo. A autora foi recusada cerca de 12 vezes, isso,
12 vezes antes que a editora Bloomsbury decidisse publicar o manuscrito. Isso aconteceu pois o dono da editora, Barry Cunningham, leu o livro, gostou e foi motivado pela sua filha. O resultado foi a saga literária mais famosa e mais lucrativa da história. A riqueza da autora está estimada hoje em cerca de 1,2 bilhões de libras. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Elon Musk... Então é isso, gente. Comprar um livro, sentir o cheirinho dele, a textura das páginas e depois colocar ele na estante e nunca mais ler ele não é nem de longe a maior das frustrações que você pode dar para o seu autor preferido. O próprio Umberto Eco já falou que metade da biblioteca dele vivia intocada. A frustração começa muito antes, dependendo do livro, da ideia, da pessoa que escreve, da autocrítica excessiva, do destino que acompanha as coisas. Então já sabe, antes de desistir de qualquer coisa, lembre-se que você pode estar fazendo um gari e se divertir pra caramba. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha para que o conteúdo chegue em mais gente que também consome livros clássicos, contemporâneos, atemporais, de todos os tipos, de todas as épocas. Até! Este vídeo eu fiz com a ajuda da biografia do Stephen King. E esse aqui eu tô a fim de ler daqui adiante. E esse aqui eu não faço a menor ideia de que seja.